123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Ó, já começou o nosso podcast, tá falando já de metas de 2023 com a Laísa Somel. Ainda bem que já vai ficar gravado, né? Que daí não tem como ela fugir. Ai, meu Deus. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse podcast, né? Estamos com mais um episódio. Eu sou Lite Fernandes. Eu sou Idalene Rocha. E estamos aqui com uma convidada que é Laísa Somel, que é psicóloga, né, e empreendedora também. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, tá? Ô Dani, acho que ele tá ouvindo, né? Acho que ele tá ouvindo. Oi. Não tá migrando a câmera pra ela. Tá o quê? Migrando pra ela. Acho que só na hora que fala, né? Fala oi, pessoal. Vamos ver se... Oi. Não é quando eu falo. Não é na hora que fala. Erros do ao vivo. Agora sim, olha lá, que linda e bela. Aqui, ai, gente. Maravilhosa, Oi. gente. Tá muito instagramável, gente, né? Vocês estão vendo? Paleta de cores, né? Maravilhosa. Você viu? Foi Muito tudo chique. combinado, inclusive. Muito chique. Ó, se combinar não dá certo. Vamos lá, Laísa, seja muito bem-vinda, né? Laísa já atende lá na Vida Fit, inclusive, né? Sou uma Diga-se vida de fit passagem. agora. No comecinho a gente já pegou no pulo, já falando de uma vida saudável, seu compromisso com a vida saudável. Pegar na orelha várias vezes. Ai, meu Deus. Laísa, conta um Trocando pouquinho de figurinhas você, aqui. de onde você veio, porque vocês já viram aí que tem um sotaque diferente, né? Então, eu chio, mas eu não sou carioca. Não é corumbaense? Eu não sou corumbaense, sou de um pouquinho pertinho. Eu sou macapaense, não, eu sou amapaense, né? Amapaense. Aí eu tenho um sotaque diferente. Eu sofro do efeito esponja. Onde eu vou, eu pego um pouquinho Você de faz a identidade, idade. então, Eu te pra poder entendo, curtir. viu? Eu te entendo. O pessoal sempre fala assim, mas você é do Nordeste, mas você não tem sotaque. Eu falei, gente, aqui é uma bagunça, uma mistura de Exatamente sotaques, igual. lugares onde eu já morei. Exatamente. E é bem parecido o seu com o dela, né? Lembra alguma coisa? Tem. Eu chio também, mas é por conta do Pará mesmo, lá onde eu morei. A gente caminhou lá do lado ali então, né? Verdade, amiga. Você foi pra Porto Murtinho, minha cidade, não? Então você vem falando Gente, meio eu guarani pego já. sotaque muito rápido. Eu termino a ligação no telefone com uma tia, com uma prima do Nordeste, eu saio nordestina. Aí eu passo o dia todinho nordestina. Então, sim, eu sou do Amapá, estou aqui em Campo Grande há 2 anos e meio. E vim em plena pandemia, num grande desafio, sem conhecer ninguém, rodei o globo, encontrei Campo Grande. Eu tô E aqui como você vai agora. parar aqui? Menina, Tipo que assim, loucura. Foi assim do nada? Literalmente, tipo, do nada. você pegou uma carona lá e parou aqui. Sim. Mentira, Olha. sério. Tô brincando. Foi quase isso. Como assim, gente? Foi plena pandemia. Campo Grande foi uma das únicas cidades do Brasil que não pararam completamente na pandemia. E aí, Bem no início, né? No início. todo o processo da pandemia, por mais difícil que tenha sido, Campo Grande foi uma das cidades que mais conseguiram manter um equilíbrio econômico das atividades. Aham. Olha E que aí- legal essa informação. Nem É. a gente que estava aqui imaginava isso. Então, o desenvolvimento econômico de Campo Grande foi um dos que mais cresceram no país. foi Mesmo Campo com a Grande. pandemia. Mesmo com a pandemia. Houve uma administração legal e isso não é propaganda política. Só para lembrar. E aí, estava em Macapá. Eu nunca gostei muito de Macapá, porque Macapá é uma cidade, o Amapá em si é um estado muito fechado, meio que excluído do resto do Brasil. Isolado, Que né? nem Isoladinho ali. que nem o Amapá esteja. Pra empreender deve ser É. terrível. Então, eu sempre tive instinto empreendedor. Nunca. Lá a gente desenvolve fazendo concurso. Bom,
E eu não sou uma concurseira. É meta de família, né? Todo mundo fala. Entende? Estudo pra você fazer concurso, Exatamente. né? E aí eu não sou essa pessoa que faz concurso e se prende. E eu falo isso, você é muito cancelado. Teremos cancelamento no nosso podcast. Cancelado. Não, isso é opinião, né? Formadora de opinião, gente. Tem que respeitar. Eu, Liza Somel, não sou uma pessoa que faz concurso ou que se vê numa dinâmica de servidora pública. Mas isso é de perfil profissional de cada um, né, Liza? Eu fui servidora pública durante os 5 anos lá em Macapá. 5, 6 anos. A estabilidade é legal, a segurança é boa, mas eu sou empreendedora. Empreendedor gosta de desafio, né? É ilimitado, né? Isso que eu ia falar também, gente. Tenho isso muito forte em mim, porque se eu me ver presa dentro de uma sala fazendo todo dia a mesma coisa, é terrível pra mim essa imagem. Então, eu acho que é mesmo de perfil pra perfil. Sim. Tem pessoas que já se sentem super realizadas Tem gente nesse que meio, nasceu nesse pra ambiente, isso, né? E a gente Verdade. respeita os coleguinhas. Sim, claro. Mas aí, em plena pandemia, tudo fechou em Macapá, os órgãos públicos. Eu não atendi online na época. E aí eu voltei, eu morei em Palmas, mó rolê. Eu morei em Palmas, eu não vou saber exatamente os anos, mas eu acho que 2 anos em Palmas, e voltei para Macapá para finalizar a faculdade. E a minha meta era finalizar a faculdade e sair, e ir embora, né, para outro estado. Mas você não tinha em mente qual estado? Eu vou sair daqui. Então, eu tinha eu sempre quis morar eu tinha uma paixão, até hoje eu tenho, em Santa Catarina. Todo mundo vai pra Santa Catarina hoje, né? Santa Catarina tem mais nortista do que catarinense. E aí meu objetivo era ir pra Santa Catarina ou pro Nordeste. Só que infelizmente o nosso Nordeste, a mão de obra, ela não tem um valor quanto tem fora, verdade. né? Isso é bem visível a partir do momento que a gente sai de lá e vem para outros estados, a gente percebe o quanto isso é evidente. Por que será que isso acontece lá? Querendo ou não, Miguel, a questão do Nordeste, né, ainda é muito cultural, né, mão de obra barata, procura nordestino. Infelizmente, ainda tem muito essa associação. Você é nordestino em São Paulo também, né? O povo norte, migra ainda muito, sai muito outros estados, de lá pra cá, pro sul, sudeste, centro-oeste. Porque, infelizmente, o desenvolvimento cultural... Não existe um desenvolvimento cultural, mas eu vou dar o exemplo do meu estado em si. O coronelismo, ele é muito forte ainda ali. Então, existem pessoas específicas e uma rotatividade de pessoas específicas no poder. Uma panelinha. Tipo, família A, família B. Isso é muito evidente dentro da política. Sim, Isso tem em todo canto, mas no Nordeste em si, a gente vê pela televisão que a gente assiste, né? Na televisão em si. A educação é muito precária, né? Então a gente não, é muito difícil a gente ouvir falar de política. E eu falo por experiência, eu atuei, eu nasci na política lá em Macapá, né? Minha mãe trabalhou, acho que desde que eu me entendo por gente em política lá. E o conceito de política pro senso comum lá, pro público, pra comunidade, é a troca. Não adianta, você pode ser uma boa pessoa, você vai fazer um bom serviço, todo mundo te conhece, mas aquele voto ele é comprado. Entendi. E aí ele é vendido e infelizmente isso acontece, né? É cultural e a gente vê muito isso no norte e no nordeste. Não que não exista nos outros estados, né? Sim. Porque infelizmente é um padrão. Infelizmente é um padrão enraizado no nosso e país. que muitas vezes estação embaixo dos panos. Sim. Né? Sim. Porque não é legal fazer isso. Sim. Mas embaixo dos panos todos estão fazendo. Infelizmente. A corrupção, ela tá no nosso DNA. É bem difícil falar e é difícil as pessoas aceitarem isso. Mas a gente se corrompe muito fácil. Vou ser muito cancelada. Mas é porque muitas vezes as pessoas estão associando corrupção só à questão política. Mas a corrupção, ela tá no dia a dia em pequenas atitudes das pessoas. Na vida pessoal, né? na vida profissional. Fulano, vai fazer aquilo ali. Não vou, eu só vou. É uma chantagem simples que todo mundo faz. Um furar fila, pegar um preferencial que não já é um tipo mandar alguém pra ir ficar no lugar da fila no SUS, num posto de saúde. Exatamente. No seu lugar. É um negócio que é comum
Mas quando a gente fala, eu não sou corrupta, infelizmente eu sou, todos nós somos, e a gente faz isso de forma inconsciente. Automática, é verdade. Então quando se fala, quando se fala de política em si, que é uma coisa que a gente quase não estuda, a gente estuda a história antiga, a gente fala de política do passado e tudo mais, e, pelo menos eu não aprendi isso na escola. Aprendi depois de muitos anos na prática e buscando não ser que nem todo mundo, né? Querendo ser diferente. Fora da caixa. E a gente tá indo por uma vertente aqui bem diferente, totalmente né? Porque a gente começa de uma forma e vai, né, fluir de cada outra convidado que forma. vem aqui, a gente aprende muito e a gente consegue migrar em vários assuntos. Isso que deixa rico, né? Verdade. O episódio. Mas e aí, como é que você veio parar aqui? Sim, aí em pandemia, Macapá tudo fechou. Eu lembrei, aí eu terminei a faculdade, já tinha um tempo, então eu tava estável, eu tava numa zona confortável super legal. E eu nunca gostei da zona confortável, mas tava confortável, né? E aí entramos na pandemia, tudo fechou, e eu lembrei que eu não gostava de Macapá. Eu lembrei que não Porque eu tinha que sair ficou de parada Macapá. dentro de casa, Não presa. vou fazer do nada, eu vou embora. E aí vim. Na época eu tive uma família que viria pra cá, uma família não, um conhecido que viria pra cá, me falou de Campo Grande. Nunca na minha vida que eu tinha ouvido falar de Campo Grande. Eu era adepta e hoje eu brigo, tá? Eu sou, como que fala? Campo Grandense. Não, aquele povo. Eu sou militante do Mato Grosso do Sul. Eu já ia falar, gente, lembra do Sul, né? Que esse é o problema, quando Mas na você esquece época, do Sul. sim, mas na época Mato Grosso pra mim era tudo a mesma coisa, nem existia. Desculpa, gente, hoje eu sou militante, Mato Grosso do Sul. Gentileza. E aí fui pesquisar, vi que era um bom lugar, né? Um lugar seguro. Gente, que doideira, né? Eu queria ter essa coragem, porque olha, geralmente a gente, porque tem um conhecido, porque um amigo meu falou, porque fulano de tal fala que é muito bom tal lugar, eu vou pra tal lugar. Tipo, Tentar a sorte. Literalmente tentar a sorte. gente, eu acho muito literalmente. corajoso, de verdade. Não queira. Porque agora que as coisas estão se agitando, tô aqui 2 anos e meio, eu não me arrependo, né? Eu tenho essa não sei se é habilidade, de não me arrepender das coisas que eu faço. Por mais ruim que tenha sido. Tudo né? é aprendizado. Né? Tudo eu aprendo. Na época eu vi, sou psicóloga, né? Então eu entrei no Instagram aleatório, coloquei lá Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e fui falar com pessoas desconhecidas. Gente Da do minha céu, área que de doideira. psicologia pra saber como que era o mercado, saber se Isso poderia que é me bom ser ajudar. comunicativa, né? Que Aí se eu encaixa. quero saber, porque o pessoal fala que o Campo Grandense não é muito sociável. Então, Vamos você me cancelada. amiga. Então, não é que não seja, cada um tem uma cultura, né? A Não gente dá pra não você, é- eu sempre falo isso, gente, não dá pra você comparar, por exemplo, o nordestino com o Campo Grandense. Cada um tem a sua realidade, cada um teve a sua criação, cada um teve suas influências. O nordestino, ele é criado para ser sociável. Por quê? Porque é uma região muito turística, então as pessoas são preparadas para receber pessoas de fora. Verdade, sem Isso comparação, influencia né? totalmente na forma como elas se relacionam um com o outro. São muito acolhedores, Então, hospitaleiros. Eu percebi muito isso quando eu cheguei aqui. Eu falei, gente, eu não posso ficar comparando, né? Não é eu que tenho que querer que as pessoas se adaptem ao meu jeito. Eu estou vindo de fora, eu preciso me adaptar ao jeito das pessoas aqui. E aí eu fui aprendendo a lidar com as dificuldades, porque é isso, qualquer lugar que você vai morar, existe os pós e os contra, né? Então, como fica falando muito... É questão de assim, cultura mesmo, de criação, né? Por exemplo, você vai no Paraguai cumprimentar as pessoas, elas cumprimentam assim, ó. É assim, a pontinha só. né? Não Meio com tem aquele medo, aperto né? de mão assim, sabe? Aquele negócio, aquele caloroso, né? Sim. Agora no Rio, o pessoal dá 3 beijinhos, eu ficar meio perdida. No Rio, quando eles você vai- mudam e você não larga É mais, amiga. verdade, É bem diferente, isso. é uma questão cultural mesmo. E o pior, eu vim em pandemia, tava todo mundo realmente recluso e eu tenho Sim. certeza que em qualquer lugar que eu chegasse, Ia eu ia ser ter dessa esse tipo forma. de recepção. Campo Grande eu não posso jamais comparar com o Norte e Nordeste, que a gente chega, a gente já vira parente de um desconhecido do nada, né? Mas as pessoas que eu conversei no Instagram me deram dicas. E eu acho que aqui em Campo Grande as pessoas são muito ocupadas. Então elas não têm tempo para. Existe uma competição muito grande de mercado em Campo Grande. Você fala na sua profissão? No geral, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo aqui. É muito difícil
você, pelo menos na minha experiência, né? Você encontrar uma pessoa que faz somente uma coisa aqui em Campo Grande. Tem sempre dois serviços, ou tem sempre duas funções, ou tá estudando e trabalhando, ou tá trabalhando numa coisa e noutra coisa. Será que isso não tem uma influência porque aqui em Campo Grande tem muitas pessoas, por exemplo, São Paulo, pessoas lá do Rio Grande do Sul, pessoas de outros estados que já têm esse hábito? Por quê? Porque agora você falou algo que eu fiquei refletindo. Por quê? Porque o pessoal fala que Campo Grandense tem muitas pessoas do interior. Aí você falou uma realidade que vem mais de pessoas que são de capital, né? Sim, então existe esse contraste, né? Entre as pessoas aqui. Como eu cheguei em Campo Grande já pra trabalhar, eu tenho que dar um jeito, porque eu cheguei em Campo Grande, não conhecia ninguém, não tinha. Porque geralmente a gente faz um planejamento, chega no lugar, vou descansar, vou arrumar minha casinha, vou ver na hora que surgir uma possibilidade, vou ver indicação e, né, fica pelo menos ali com um seguro-desemprego de 5 meses para estar mais ou menos equilibrado, para daí surgir as oportunidades, né? Não, linda. Você já chegou chutando tudo, já. A realidade. Eu vim com a promessa, né, de que eu teria um abrigo, né? E quando cheguei não tinha esse abrigo. Nossa. Lembrei muito do pessoal que vai se arriscar no exterior, né? Totalmente. É muito isso que acontece, né? Cara, foi muito louco, assim, foi muito, muito louco. Viveria de novo, mas foi muito louco. Mas o que seria isso, por exemplo? De não ter onde ficar. Era a casa, lembra da família que viria de Macapá? Então, essa família chegou e disse, olha, a gente vai, e aí você fica com a gente 3 meses, relaxa, a gente conhece você, tudo sabe okay, que você é virada. E aí quando eu cheguei, não tinha lugar. Nossa. Tinha, linda. E aí, como é que foi? Aí eu tive que dar um jeito, né? Gente, eu ia estar em prantos, eu ia... A família nessa hora, né, liga pra família, pede um help. Não temos, querida. Ou seja, um tutorial de o que fazer nessas situações. Sobrevivência. Saber que se você tá viva, tem uma saída. Você não morreu ainda. Esse sempre foi meu lema. Tô viva? Tô viva. Então ainda tem alguma coisa pra fazer. Mas me conta, agora eu fiquei curiosa. Não, conta mais como foi que você se desenrolou. Não, esse podcast vai durar 2 horas. Parte 1, parte 2, parte 3. Bom, cheguei, eu tava em São Paulo, na época eu era noiva de um rapaz de São Paulo, então quando eu vim, eu armei a mudança dessa família pra virem, eu organizei tudo pra virem, e aí eu iria pra São Paulo pra que eles saíssem de Macapá e as coisas chegassem, porque aí eu viria pra ajudar na organização, né, da casa. Então eu fiquei 1 mês em São Paulo com a pessoa que eu tava na época. E aí, tipo, 2 dias pra eu pegar o voo, a pessoa entra em contato comigo e diz, então, não vai dar pra ficar aqui. E eu, tá bom, então, vamos lá. E aí, aí todo mundo de São Paulo, não, você vai ficar aqui tem coisa pra fazer. Não, meu objetivo é chegar em Campo Grande, eu preciso chegar em Campo Grande, porque o tempo tá passando, eu tenho que trabalhar, o dinheiro tá acabando, eu tenho que ir. E eu tinha R$180. Misericórdia. Mas em Palmas foi pior porque eu tinha só 80. Socorro. Ó, gente, é organizado, tá? Eu conheço meus limites, eu não boto em perigo à toa. Só pra deixar claro. Gente. E aí eu sempre gostei muito de viajar, sempre viajei muito, então eu conheci muita gente. E existem alguns aplicativos que te dão acolhimento para viajante, que é gratuito. Eu entrei no site, entrei em contato com uma pessoa que dava acolhimento gratuito para viajante e falei, ó, minha situação é essa. Eu tenho 2 dias para chegar em Campo Grande, não conheço ninguém, eu só preciso de um canto para dormir, porque aí eu só preciso de 2 dias. Pra eu conhecer a cidade, saber mais ou menos como que dá e como que não dá pra fazer, né? Porque quem tem boca vai a Roma. Gente. E aí eu vim, um rolê. E aí quando eu cheguei, e aí eu já tinha contato com 3 pessoas aqui em Campo Grande. Nenhuma de Campo Grande. Não, minto, uma assim, também é psicóloga. A outra é do Pará, que é minha amiga até hoje. A Arturo ela.
Esse povo do Pará, hein? Povo do Pará. Não me cancelem, é brincadeira. Que o povo do Pará com a Amapá tem uma rixa aí. Ah, é? Já ouvi Essa eu não falar, sabia não, gente. Tem que tomar muito cuidado. Não é só uma rixa no sentido do boi. Porque Não. tem o boi, né? O boi é Manaus. É Manaus. É em Manaus, mas Manaus. também tem pro lado do... Não, Macapá e Amapá de quem é o melhor açaí. Olha, gente, Tem- aula do norte. Vamos ter aula do norte depois, aula cultural. Foi justíssima. Ai, ai, Enfim, gostei. aí cheguei pra conhecer as meninas, enfim. Aí fiquei numa casa, fiquei um mês em uma casa, gerou uns outros conflitos. É uma história. Como que eu consegui sair? Ah, não sei, Deus. Resiliência, Não, o pior que ela amiga. vai falando e vai surgindo outras histórias que a É, gente fica curioso, história. E a gente quer entrar, Tô saber. pedindo aí uma saga das minhas histórias que a gente abre o podcast só pra fazer Gente, a saga da Laís. Eu acho que a palavra certa é bem essa. Resiliência. Sim. A gente que vem de fora, a gente passa por tantos desafios que aí a gente percebe o quanto que a gente é forte nessas horas. Sim. Eu passei por muitos perrengues também aqui em Campo Grande quando eu cheguei. E eu acho que a lição que fica é justamente essa. É você se permitir ir aos seus limites, aos seus extremos, justamente para que você se permita também se conhecer, conhecer a sua força. Né? Eu acho que hoje você, olhando para trás, 2 anos para trás, 2 anos e meio, você percebe que você não é mais aquela pessoa que era, justamente por tudo isso que você passou, por todas essas experiências, né? Exatamente. Você como psicólogo me fala mais É, sobre tipo, isso, né? Totalmente blindada, né? É, me fala aí. Bateu aqui, espirrou e já era, né? Não, a gente falar é muito fácil, né? A vivência em si, ela não foi fácil, não bateu os desesperos, mas eu sempre tive esse lema comigo. Se eu tô viva é porque ainda tem alguma coisa pra fazer, não é possível. Enquanto a vida te Uma permite. Uma fênix aí, todo dia uma fênix sai dela, Não, né? gente. Mas e a questão da psicologia? Como que ela surgiu Sim. assim na sua vida? Era já sonho de infância, tipo, ou foi por Ou acaso, então, você caiu em por algum conta lugar? dessa experiência, peraí, gente, eu tenho que ser psicóloga porque É. não tá fácil. Eu vou cuidar até de mim mesmo, pra eu tô precisar rindo. cuidar, ter o Uma próprio história. autocuidado. Perrengue, como lidar com os perrengues, vamos fazer psicologia. Então, é muita história, né? Mas eu sempre cuidei de pessoas, eu sempre tive o dom de cuidar de pessoas, desde sempre. Desde pequenininha sempre tive essa habilidade. Na época, eu falo muito de Deus, assim, né? Já estamos resolvendo as tretas que eu tinha com Deus. Mas também é Para outro episódio. Mas eu tava no ensino, tava formando, né, ensino médio, e eu precisava fazer alguma coisa. E eu já cuidava de pessoas. Na época eu era de uma igreja e cuidava de discipulado, então eu cuidava de muitas pessoas, de todo, enfim. E eu ganhei um livro do Augusto Cury. Não sou discípula do Augusto Cury, para quem é revoltada com ele, mas eu ganhei o livro dele e vi gostei do desenvolvimento, da apresentação que ele fazia sobre o desenvolvimento de pessoas. Só uma sobre... curiosidade, pode falar o nome do livro? Então, eu sou péssima com nome. Eu sou uma pessoa que não sou teórica. Eu. Estamos Se eu for- juntas, amiga. Eu não consigo lembrar. Mulheres inteligentes, relacionamentos saudáveis, alguma coisa assim. eu acho que sei qual é. É mais ou menos isso. Eu ganhei de. Isso. E aí, eu tinha que fazer faculdade. Lá em Macapá não tinha na federal. Não tinha psicologia na federal, só tinha particular. E eu, pobre de Maré, desci. Como é que eu vou fazer uma faculdade que na cabeça da minha mãe era faculdade de rico? Sem eu não ter nem R$1. E era em outra cidade, porque eu sou Santana, Macapá. Acho que é igual Terenos aqui, porque é 30, 20 minutos de ônibus. As pessoas que moram em Santana só trabalham em Macapá. Tipo região metropolitana? Tipo isso, né? tipo Sim. isso. E aí minha vida era toda em Macapá, toda. Eu só dormia em Santana. E aí eu fui tentar, né? Vamos lá. Aí eu nunca tinha ouvido falar de psicólogo. Isso você com 17 anos? Não, eu tinha... gente, sou péssima com
datas, essas Tava coisas. finalizando o ensino médio. Eu acho que eu tinha uns 18, porque eu terminei o ensino médio um ano a mais. Sim. Acho que eu tinha uns 18 por Já aí. ia migrar pra Eu tinha faculdade, ido pra Natal, tinha voltado a morar em Natal pra fazer a faculdade, e aí acabei voltando pra Macapá. E aí eu sempre ficava desafiando Deus, né? Tipo, olha, eu acho que eu quero fazer isso, parece ser legal. Fiz um monte de teste vocacional pra ver se era a minha se você chegou a habilidade. fazer o teste. Sim, e tava lá, era e Eu tudo. também fiz, mas sou muito contra meus testes. Isso, terapia, vamos tratar. Não, total. Eu sempre fui contra os meus testes. Ai, Por quê? Não era o que eu queria. Ah, entendi. Mas aí você ia se frustrar mais. mais. Mas aí você ia se frustrar mais fazendo um negócio que você quer, sendo que você... Porque a gente entra no curso achando que é Mil o maravilhas. trabalho em si, né? Mas tem todo um... Eu tomei na cara também na psicologia porque eu não gostava muito de matemática. E a gente estuda estatística. Não gosto de fisiologia. Eu iria fazer medicina, mas eu não tomo injeção, vou dar injeção nos outros. Vou abrir um corpo. Não vai dar certo, Eu né? não tenho medo de nada, mas eu tenho medo de fantasma. E aí eu sabia que em medicina eu ia ter que abrir um corpo de um morto e o fantasma do morto ia vir me perseguir. Eu não vou, não. Gente, olha só. Olha a cabeça da pessoa. Meu Deus, cara. Olha a cabeça da psicóloga. Ainda bem que ela foi fazer psicologia, né? Eu era só uma adolescente, gente. Mas enfim, eu nunca me matriculei em psicologia. É muito doido, assim, minha vida inteira. Eu tenho muitas histórias e é tudo muito louco. Mas eu nunca me matriculei em psicologia. Eu fui fazer o teste seletivo da faculdade, porque eu ia tentar FIES. Na época o FIES não precisava de Enem, graças ao meu bom Jesus. Foi o último ano. Pegou a rapinha que não ali. valia, aí consegui. E aí eu fiz a prova da faculdade, passei na prova da faculdade, e aí eu tinha que pagar pelo menos a primeira mensalidade de psicologia para eu conseguir credenciar ou ser aprovada lá no FIES. Mas eu não tinha dinheiro da primeira matrícula. E aí Deus é o seguinte, o Senhor disse que eu ia fazer. Se eu vou fazer, se vire. Coitado de Deus, né? Coitado de Deus. Coitado. Eu joguei. Ele que lute agora. E aí eu não tinha dinheiro da passagem do ônibus de sair de casa. Aí tá. Aí passou acho que uma semana, me mandaram uma mensagem da faculdade dizendo que eu ganhei um desconto, que era para eu ir lá fazer uma negociação para eu conseguir ser aprovada no FIES. Só que eu tinha um prazo de 5 dias. E eu não tinha dinheiro da passagem de ônibus para ir. E aí passou o prazo dos 5 dias. E aí eu fiquei mó triste, putz, eu queria, né? E agora? Agora eu vou. Eu vou fazer outra piada, não me cancele. Mas aí não deu. Desculpa, Claro, TV. Plano B, né? Plano B de todos os brasileiros. Vou trabalhar. E assim, infelizmente na minha família não existe essa cultura de... Hoje já, né? Mas na época, você estuda para fazer o estudo que dá para ganhar um dinheiro, para fazer um concurso, e aí você precisa arrumar um marido, casar, pronto, você se realizou na vida. E eu sou rebelde, eu sou ovelha negra da família, porque eu nunca aceitei os que plantar. Eu sempre fui do contra. Eu fui a primeira da família a formar, por exemplo. Não vou estudar. E aí eu não tinha apoio, assim, porque era um curso caro, e aí minha mãe dizia assim, não, você vai fazer técnico de enfermagem, que é rapidinho, e aí a gente arruma um emprego aí qualquer, e você ganha dinheiro e você vai pagar a sua faculdade. Só que meu cálculo era, eu vou perder 2 anos da minha vida fazendo uma faculdade, um curso técnico, que eu nem vou saber fazer, porque eu vou ter que furar os outros. Não vou. Vou dar minha alma aqui, que aí os 2 Ainda anos... bem que você foi persistente, né? Sim. Porque geralmente os filhos são conduzidos pelos pais, né? Tipo, os A pais vão Sofia- facilitar aqui um caminho mais curto pra ajudar, Sou rebelde. sem saber se o filho realmente quer, né? E o filho vai na onda. E aí me conta, você conseguiu, se formou, mas aonde? Qual cidade? Sim, então, comecei em Macapá e eu passei uma parte em Palmas e terminei em Macapá, voltei em Macapá. Olha, pra você ver, né? Quando a pessoa quer, não tem como não dar certo. E eu responsabilizo muito Deus, porque toda história, assim, toda loucura, tudo que aconteceu foi muito de Deus. Porque eu nunca não tive um apoio, né, saudável, assim, de
Hoje já, porque deu certo, e agora mas eu não tive, assim, apoio, e não é gratidão, eu amo minha família, né, eu amo minha mãe e tal. Mas graças à psicologia. Sim, graças à psicologia. Não, tô brincando. Minha mãe é boa, gente. Minha mãe é uma puta mulher. Assim, graças à psicologia eu amo todo mundo hoje. Minha mãe salva vidas também. Minha mãe fundou um bairro em Santana, lá no estado. Ela ajuda todo mundo. E minha mãe é uma mulher incrível. Acho que talvez essa questão que você falou aí de que você sempre cuidou de pessoas, você deve ter herdado da sua mãe. Sim, né? Da mãe. A filha geralmente se espelha muito, principalmente a filha mulher, né? Ela se espelha muito na mãe. Sim. Eu falo isso por experiência própria. Sim, falando um pouco da psicologia nessa área de transferência, de querer viver, a gente precisa ter um referencial. Mas a gente peca quando a gente quer ser esse referencial, quer ser o nosso referencial. E aí eu por muito tempo levei muito na cara porque eu tinha que fazer, porque minha mãe fazia. E aí eu me sobrecarregava, porque não era um fardo meu, era um fardo dela. Né? Aquela questão de você quebrar padrões. Sim. Né? Que aí muitas vezes a gente realmente quer dar tudo. Inclusive Sim. essa questão. Muitos pais querem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. Exatamente. Tem uma questão aí que envolve muita psicologia. Tem várias gente que se pensando pra gente. frustra, né, por conta disso, né? Sim, Gente, que papo, né? Que papo doideira. A gente tá começa de um migrando jeito aqui. e vai indo para um outro, desviando, né? Mas a gente vai entrar agora num assunto mais específico. Aproveitando para falar pra galera aí, seguir a vida fit, né? Quem tá com o objetivo de ter uma saúde, qualidade de vida, acesse aí @VidaFitStore oficial, né? Entra lá no Instagram, quiser marcar consulta com psicólogo, com nutricionista, né? Então você encontra lá todos os suplementos também para a área de saúde, tá? O que mais que eu tinha que falar? E é isso, só, né? curta, siga. No finalzinho a gente relembra a galera. Aproveita, gente. Isso é um momento único. Hoje. Lais, agora entrando para a parte de psicologia, juntando saúde, né, bem-estar, depois da pandemia causou aquele boom, né, da questão de depressão, né, muita gente ficou parada, perdeu emprego, né, e aí desencadeou a obesidade também por conta disso. Como é que a gente consegue identificar que a pessoa está com compulsão alimentar ou se é ansiedade, né? Tem crise de ansiedade, então como que consegue diferenciar isso? Que existe, né, vários tipos de fome, né? Então eu acho que o maior problema das pessoas é justamente esse, elas saberem identificar qual é a fome que ela tá sentindo. Às vezes qual a causa dessa fome, né? fome. Tipo, a pessoa teve só, tipo, Sim, por conta ansiedade. de algum determinado momento, sei lá, fase, e só foi aquele momento. Aí a pessoa já acha que ela já tem aquilo, enfim. Acho que a gente conversou esses dias sobre... Sim. Eu falei que eu tava achando que eu tinha TDAH, né? Falando sobre e aí você não tem. Você não tem. Gente, mas falando nisso, só mudando aqui rapidinho de assunto. Esse dia eu levei minha filha pro pediatra novo. Aí, criança de 5 anos, né? Não para quieta. Vira, sobe, desce. Ele olhou pra mim assim e falou, não tem TDAH? Do nada, assim, né? Aleatório. Eu falei, doutor, eu acho que não, acredito que não, porque não que eu saiba, porque eu sei como que é os sintomas, eu avalio e não vejo. Eu tô vendo uma criança de 5 anos, né? Gente... Mas assim, achei assim muito seco e insensível da forma dele ele abordar esse assunto, né? Infelizmente a gente tem alguns profissionais que são equivocados por aí. Inclusive eu peço desculpa em nome da profissão. Se você já passou por uma experiência ruim com um profissional da área, procure um especialista. Procure um especialista, né? Ou então manda mensagem pra mim. Faça igual eu, troque de profissional. Sim, a gente não é obrigado a ficar com um psicólogo porque a gente não se identifica. Eu brinco com alguns colegas que eu odeio a minha psicóloga, mas eu entendo que é uma demanda minha. E aí é uma coisa que ela me confronta e tal, e a gente quer ter, mas a gente não gosta. Mas é diferente de eu entrar num consultório e eu ficar, cara, não bate, não tem uma ligação, não tem uma vontade, não tem uma conexão, exatamente. Eu passei por isso, eu troquei de psicóloga, então, porque eu não conseguia essa Cada um conexão. tem uma metodologia, né? Tem existem uma várias técnica vertentes dentro da psicologia. Só que às vezes o profissional, ele envolve o pessoal com o profissional. E aí ele quer te ensinar aquilo que ele sabe, aquilo que ele viveu. Isso que ele viveu é dele, não é seu.
Você vai ver. É isso que eu fico equivocada, assim, tipo, como que a pessoa consegue separar, Não. né? Porque, por exemplo, eu já acompanhei alguns nutricionistas que quando vai, porque o nutricionista ele acaba tendo um lado meio psicólogo ali, né? Ele tem que escutar a história da pessoa e quando ele vai migrar para outro paciente, pro próximo, ele deixa uma janela de intervalo para ele atender o próximo, para ele diluir aquelas informações daquele que ele atendeu, aquele paciente, para daí entrar em outra história. Que coisa doida, isso né? seria correto, né? Mas eu Sim. acho que muitos não fazem isso. Psicólogos Em são iguais. seguida, né? Vai atendendo e aí acaba não conseguindo separar muitas histórias, né? Então, porque essa nutricionista, né, em si, ela fazia isso. Ela fala, Lídia, eu não consigo atender uma pessoa seguida porque eu ainda tô com aquela história na minha cabeça. Como com que eu vou... certeza. Enfim, mas eu acho que é a metodologia de cada um, né? Graças a Deus eu tenho a habilidade de ligar e Desligar, tipo, próximo, né? Eu faço as anotações durante o atendimento e aí tem alguns colegas que preferem dar um tempo para fazer as suas anotações. Eu pontuo algumas coisas. Vai de habilidade de cada um, né? Isso, vai de Falando cada nisso, pessoa. seria interessante falar um pouco da tua experiência com a UAI, de atuação, Assim, se você gosta, tá. ou se você já atua. Tá, eu vou responder a pergunta dela e eu Isso, acho que eu ligo perfeito. aí, tá? Pandemia, depressão, Como ansiedade, identificar a compulsão, né? diferença, né? Tá. Isso, da fome emocional, por Vamos exemplo. lá. Às vezes a gente come emoções, né? Sim, a gente come o que a gente precisa naquele momento. E às vezes a gente precisa se sabotar, a gente precisa se punir, então a gente desconta na comida, né? A pandemia veio e mexeu com todo mundo. Todo mundo ficou um pouco mais ansioso, um pouco mais recluso. A gente tem a habilidade, toda habilidade ela é desenvolvida, né? Existe uma prática para consolidar aquela habilidade. Eu posso ter uma habilidade com os dedos e poder tocar piano, mas se eu não pratico aquilo, vai ser em vão aquela habilidade, entende? E a gente tem, o nosso cérebro precisa da prática da comunicação, das conexões, para que para que a gente saiba se relacionar. Tem uma vida social. Isso, para que a gente tenha essa vida social. Isso é interessante, né? A gente tem que aprender a se relacionar. As pessoas acham que muitas vezes é algo natural não é do ser natural. humano, Não né? é natural. E ela tem que praticar isso. Sim, existe uma prática. Tanto que você pode Mas não ver... existe aquela questão de personalidade da pessoa? Que ela já Sim, nasce com também, aquilo? que é a questão do teclado. Ela tem uma personalidade. Por exemplo, vou me dar como exemplo. Eu tenho uma facilidade de falar com as pessoas, eu vou tratar muito bem. Só que em pandemia eu perdi isso. Em Campo Grande eu perdi isso. Gente, que loucura! Mas eu por percebi exemplo. isso em mim. Você Eu tive acredita? alguma- Todo mundo. eu Se já- você for parar pra pensar aí na sua casa, você vai pensar, cara, é verdade, antes Eu eu era mais aberto, percebi hoje não. isso. Quando a ficha caiu, eu falei, gente, eu tô perdendo a minha essência, a minha característica, que é Você vai justamente se essa, encaixando ser no muito grupo, né? comunicativa. Mas eu, por exemplo, eu tiro eu como exemplo também, né? Que eu nunca fui de comunicação. Nunca fui. E quando eu vi, tô fazendo podcast, gente. Tô falando. Como As assim? coisas foram acontecendo e Foram pronto. acontecendo, Isso, exatamente. Falei, isso. gente, que doideira. E aí na pandemia, muita gente perdeu isso, perdeu essa. Não é que perdeu essa habilidade, mas meio Deixou que, de desenvolver. diminuiu o ritmo. Porque a gente ficou reclusa, a gente parou de se nós relacionar. fomos obrigados, na Sim, verdade, né? sim. E isso acabou, tipo, por muito tempo. E acabou se tornando um hábito, né? Sim. Eu lembro que quando encerrou a pandemia, eu fui fazer uma imersão. E aí a gente tinha que ter contato com as pessoas. De olhar e, tipo, aí o palestrante que tava lá, ele falou, vocês viram como que tá difícil de olhar pro rosto da pessoa? Não, e tocar, De gente. tocar, A de gente abraçar, ficava com de segurar na medo, mão. era terrível. Nossa, realmente. foi um negócio muito esquisito. Pra gente quebrar esse gelo vai demorar um tempinho. Sim, porque foi eu vou usar a palavra retardo, mas não é a certa a ser usada, tá? Foi um retardo coletivo, Sim. porque todo mundo regrediu nesse processo de se desenvolver. Vocês podem ver estatisticamente o nível de ansiedade das pessoas, o quanto as pessoas se tornaram mais ansiosas, o quanto as pessoas se tornaram mais depressivas. Isso principalmente lá na adolescência e na infância, nas crianças que têm que estudar. Hoje existe uma dificuldade maior porque por 2 anos elas interromperam essa dinâmica de aprendizado delas. Elas estavam olhando para um computador e quando olhavam. Ou então para responder uma atividade, copiar e colar.
Então elas ficam mais ansiosas porque a habilidade da criatividade foi meio que cortada. E aí quando elas estão na sala de aula, que ela olha um quadro negro cheio de informação, ela fica, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque na época, porque quando eu tava, né, há 2 anos atrás, porque tem gente que começou a pandemia criança, finalizou adolescente. Sim. Que é outro momento da vida. E agora? Porque eu tô acostumada a copiar e colar e tá tudo certo. Entende? E no ambiente de casa, né? Sim, e aí muito barulho, muita gente, muita distração, um outro ritmo. Aí eu vou começar a ficar ansiosa. Aí eu fico ansiosa, eu não sei o que fazer, eu tenho crise, e porque é tudo muito novo. Eu não aprendi a desenvolver isso, mudei de fase sim, sem perceber. E eu acho até que ficou mais obrigatório ainda a presença do psicólogo dentro das escolas, sim, justamente para atender essa demanda aí, né? O quadro causado pela pandemia. Sim, estatisticamente dobrou, não, mais que dobrou, o número de adolescentes e de crianças ansiosas, depressivas, suicidas, porque o que eu vou fazer? A dor que a ansiedade gera, quando a gente não tem essa consciência, ela precisa ser cortada de alguma forma. E aí eu corto a dor me cortando porque eu preciso gerar uma dor física para que meu cérebro dá um sentido para essa dor que é aqui dentro. É uma loucura, gente. Nossa. E aí, respondendo a pergunta da compulsão, comer é prazeroso. A gente fala que açúcar vicia. O açúcar não vicia. O que vicia é a ação de comer o açúcar. Porque o açúcar, ele... eu sou péssima de falar de termos, né? Eu sou muito prática, então eu acabo fugindo dos termos teóricos. Não me cancelem, psicólogo, cientistas, gente, adoro que ela olha pra câmera e fala. Eu sou muito televisiva. O açúcar, ele estimula, eu vou usar serotonina, dopamina, enfim, né, esses hormônios do prazer, da felicidade. E aí é o que a gente está procurando. A gente já nasce em busca do prazer. A gente busca coisas que nos geram prazer, satisfação. A criança, quando ela nasce, ela suga porque a sucção, o mamar ali, tá ali no peito, gera um prazer absurdo para aquela criança. Tanto que a gente vê aquelas criancinhas mamando, elas nem estão com fome. Elas só querem ficar mamando, elas só querem ficar chupando ali, né, sugando o peito da mãe, porque é prazeroso. Às vezes nem tem nada ali. Não, é só pra a chupeta, bico, não sei como que chama aqui, pipo, não sei. Essa é nova pra mim. Cada região chama diferente. Tipo, eu estou da chupeta mesmo aqui. Chupeta. Não tem nada, mas o prazer de estar sugando aquilo ali é satisfatório isso, entende? Gente, eu nunca parei pra pensar nisso. Então a gente busca isso em tudo, durante toda a nossa vida. Seja sexual, seja na dor, seja nas relações. Pra você ver como tem pessoas que são viciadas em relações tóxicas. Vamos entrar agora nessa parte de relação. Porque é uma loucura. É uma loucura pra você ver como o nosso cérebro, ele funciona mesmo de uma maneira muito diversa, sim, né? Mas é um outro padrão, um outro contexto, porque isso fala de como eu recebi o amor, do que eu construí como amor, história da minha pessoa, visão sobre mim mesma, da infância, né? Sim, sobre o meu merecimento. Eu me ponho numa relação tóxica e é difícil falar, é difícil de aceitar assim, mas eu me ponho numa relação tóxica porque eu acredito inconscientemente que é o que eu mereço. É uma loucura isso. E isso vai passando de relação em relação, né? Até que a pessoa se descobrir e quebrar esse ciclo, sim, é um processo. Porque ela sempre vai buscar uma pessoa parecida com a anterior, sim, né? E às vezes até com o pai, né? Já vi muito, normalmente, comumente é uma referência paterna. Às vezes é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Minha mãe esteve num relacionamento abusivo, então eu também tenho que estar. Isso a gente nunca percebe porque é inconsciente. A gente ouve muita gente, mas eu não consigo sair, Eu entendo que você não consegue sair. E realmente você não consegue. Por isso que você precisa procurar ajuda, sim. É verdade. Porque é inconsciente, é uma coisa que está enraizada ali e precisa ser trabalhada, né? Gente, eu tô tendo vários insights.
algumas coisas. Conversa com mulher é sempre assim, é muito interessante. Eu já tô com uma ideia do que a gente pode fazer depois. Sim. Onde que nós A gente falou sobre a questão das fomes, os tipos de fome. Os tipos de fome, vamos lá. A compulsão alimentar, ela é caracterizada pelo descontrole da alimentação, quando você se percebe comendo no intervalo de 2 horas uma grande quantidade, você não tem controle sobre isso, você está num quadro de compulsão alimentar. Tem até o TCA, se eu não me engano, que é transtorno de compulsão alimentar, né? Esse descontrole, normalmente ele é acompanhado pela culpa, né? Porque a compulsão, tanto alimentar, compulsão é um vício, né? Com as drogas, enfim. Falando de forma prática, clínica, é um movimento que a gente começa a fazer de forma inconsciente para saciar ou preencher um vazio. Eu estou num quadro incessante de insatisfação com alguma coisa, ou falta algo, e eu preciso aliviar isso. E isso não, eu falando, você não vai, mas eu como porque eu tô com fome. Às vezes você nem tá com fome. Às vezes o início dessa compulsão é porque você tem muita fome, mas vai chegar um momento em que você já não tem mais fome, a atividade de ir lá e comer já é tão comum pro seu corpo e pro seu cérebro que você vai fazer sem perceber. Vai ficar no automático e quando viu já tá sobrepeso, justamente porque tá recebendo uma carga a mais de caloria do que deveria, do que tá necessitando, né? E nem sempre é com comida, né? Geralmente a gente acaba desencadeando um vício em outras coisas. Sim, mas vício. Por conta do... É o que eu aprendi, né? No caso, quando você falta algo, você supre de uma coisa. Tudo que você faz em excesso é porque tá faltando algo em excesso, né? Geralmente isso, né? Tipo, eu senti falta de amor, então eu vou compensar isso com uma coisa em excesso. Digamos, bebida alcoólica, cigarro, enfim. Às vezes fica mais fácil de compreender isso, porque assim, é a ausência de algo. É a ausência de algo, sim. O vício. Quando a grande quantidade de algo é para preencher a ausência de algo. Porém, às vezes, as pessoas fazem isso como autopunição, sem perceber. Entende? E como isso que é grave, né? Sim. Porque a partir do momento que ela não tem essa ajuda profissional, que ela não percebe que precisa dessa ajuda profissional, até ela chegar nessa realidade, leva-se um tempo. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem ter esse tempo. Sim. Se suicida, enfim. Então, como eu prego, eu acho que eu sou uma nutricionista psicóloga. Porque na época, inclusive, do vestibular, eu fiz o teste vocacional porque eu queria muito fazer psicologia. Eu queria muito, mas a minha família queria, porque queria que eu fizesse nutrição, porque a gente já tinha restaurante, queria que eu trabalhasse já no negócio da família. E eu fui fazer o teste e deu 50% para nutrição e 50% para psicologia. Então, por isso que eu brinco falando que eu sou uma nutricionista psicóloga. Porque eu gosto muito de entrar nessa área mesmo, das emoções. E como eu brinco com as pessoas, inclusive meus pacientes, todos encaminham para o psicólogo. Sim, porque eu acho que existe uma correlação entre a nutrição e a psicologia. Um não vive sem o outro. É o que eu falo para todo mundo. A gente não tem resultados positivos se a gente não tiver esse trabalho multidisciplinar. São duas profissões que precisam caminhar juntos. Claro, com certeza. Eu acho super necessário. A gente não pode padronizar os motivos, as razões. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes em clínica mesmo, que eles falam, alguns usam exemplo de outras pessoas. Ah, não, fulano faz isso, eu talvez tenha igual. Não, fulano faz isso porque ele tem a razão dele, você tem uma outra história. Eu não gosto de fechar um diagnóstico em clínica. Por quê? Eu acho que a gente falou sobre isso, sim, né? Quando você fecha um diagnóstico, você se limita àquele diagnóstico. Digamos que a Lid tem o TDA. A Lid tem o TDA. Ela tem... pessoal aí, o que é? Tem muitas pessoas que não conhecem, gente. Eu me diagnostiquei aleatória. Eu tenho lá, você não tem. Você não tem. TDA é déficit de atenção, tá? TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. E aí, digamos que a Lid tem 2 características que são sintomas do TDA. Ponto. Então, a gente vai trabalhar ali na clínica essas características,
Se for para ajustar, se der para ajustar, a gente ajusta. Se for para resolver, a gente resolve. Se for para tentar diminuir os malefícios dessas características, a gente faz também na clínica, tá? Lógico que a gente não pode desclassificar de forma alguma o acompanhamento psiquiátrico, a medicação e tudo mais, tá? Mas quando eu fecho um diagnóstico, isso não se enquadra para todos, tá? Cada caso é um caso, porque às vezes existem pacientes que precisam de um diagnóstico, que eles precisam de uma dependência, uma necessidade até para tomar uma medicação. Mas aí caso, isso. Mas a gente já tem o acompanhamento com o psiquiatra normalmente, entende? Sim. O que eu quero dizer é que em clínica eu não vou tratar a TDAH, a TDA da LID, eu vou tratar a LID, entende? Ela como um todo. Isso. Legal. Porque quando eu fecho o diagnóstico da LID, aí a LID, vamos lá, abrir uma aspa. O nosso cérebro ele foi feito para nos proteger, né? Ele cria habilidades para nos proteger de tudo que ele identifica do jeito dele, não é uma forma, não é, meu cérebro tá, eu tô entendendo que meu cérebro tá me defendendo. A gente não tem essa habilidade. Então, ele foi feito para nos proteger. Então, tudo que ele identifica como perigoso, como muito difícil de compreender, como ruim, ele vai cortar, ou vai mudar, ou vai transferir, ele vai fazer você não perceber. Forma de prevenção. Isso. E aí, quando a gente está no processo terapêutico, quando a gente está na clínica, passando por um processo, a gente vai tratar de dores que a gente nunca falou, que a gente passou a vida inteira tentando fugir ou transferindo para outras coisas. Talvez seja por isso que as pessoas fogem tanto da terapia, né? Sim, ninguém tá querendo ir lá nas feridas antigas. Exatamente. Gente, como isso deve ser difícil, né? Principalmente as pessoas mais antigas, né? Homens. Mas Gente, você sabe que homens deve ser. Você deve ter mais pacientes, com certeza, mulheres do que homens, eu imagino. Mas falando dos pacientes idosos, eu atendo muitos pacientes idosos. E é muito lindo o processo, porque, cara, pensa, o troféu da minha profissão é ver esse despertar de senhoras de 70, 80 anos, 60 e poucos anos. Mergulhando na sua história toda, da sua infância, e se libertando, né? de uma corrente que ela carregou a vida inteira como culpa e se punindo, sabe? Sim. E aí ela chega, cara, era só isso. Era tão E ela simples, floresce, né? outra pessoa. Pra mim é gratificante na profissão ver se desenvolver, sabe? Imagina. Mas porque é uma bagagem muito extensa, pensa, você carregar 60, 70 anos nas costas. Pensa você carregar uma culpa que não é sua por anos e se punir em cima dela e deixar de ser feliz ou de viver aquilo que você queria por causa de uma culpa que você trouxe pra você que não é sua, e com 70 anos você descobrir que não é sua e poder abrir mão dela pra viver. E como que as pessoas, eu acho assim que deve ser muito frustrante até, né? Seus pacientes, claro, têm essa oportunidade de conseguir deixar esse peso. Mas imagina aquelas pessoas que não conseguem. Exatamente. E simplesmente por uma falta de um atendimento profissional. Mas aí a gente de fora fica triste pela situação, mas pra pessoa não faz diferença. Entende? Muitas até pensam assim, eu carreguei a vida inteira, que diferença faz deixar agora? Não? Mas ela nem sabe que tá carregando. A felicidade dela é um conceito de tristeza. Tipo, eu sou feliz. Eu sou feliz triste. Tranquila. Nossa, e pra ela tudo bem, porque ela não sabe do outro lado, entende? Então, pra gente que consegue, tem esse conhecimento, a gente fica triste porque não é todo mundo que tem acesso a se desenvolver. Mas para as pessoas que estão vivendo isso, é tudo bem. Eu vou falar uma questão pessoal agora, gente. Já que a gente está praticamente no divã aqui hoje, né, com a psicóloga, gente. Uma situação que aconteceu comigo. Eu me separei, tem 2 anos. Na época que eu me separei, eu conversei com uma senhora. Ela falou pra mim assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 35. Você é muito corajosa. Eu tenho 40 anos de casada. Eu não consegui ter coragem de me separar na época do meu marido. Claro que existe toda uma questão cultural mesmo e também de épocas, né? Cada geração carrega aquele peso. Mas aí eu olhei pra ela e falei assim, eu estou aqui justamente para fazer isso por você. Porque na sua época você não tinha tudo que eu tenho hoje em dia. De informações, né? Essa questão do movimento feminista. Feminista no sentido bom, né? Da palavra. Que as pessoas têm que entender que a gente precisa respeitar o que as outras pessoas fizeram para que a gente pudesse conquistar o que a gente tem hoje. Inclusive no sentido pessoal mesmo, né?
Sim. Então, a partir do momento que eu tive a coragem de me separar do meu marido, do meu ex-marido, porque eu vi que tinha coisas que estavam me deixando infeliz e que pessoas lá no passado não tiveram essa coragem, pelos filhos, pela família, pela sociedade, as críticas da sociedade. Então, assim, eu tenho muito essa consciência social de que eu tinha que respeitar também isso e também me respeitar. Que eu acho que é isso, você precisa entender o que é felicidade para você. A partir do momento que você não tem essa definição mental, você vai ficar ali presa, enraizada a problemas que você conseguiria facilmente, né, se desvincular, mas que por falta de um pouquinho de coragem você não faz. Até mesmo de exemplos, né? Porque às vezes você vive numa bolha que pra você aquilo ali é o normal, né? Isso. E aí quando você dá uma escapada, você conhece coisas novas, você traz informações pra você e você começa a clarear, tipo, cara, tem isso aqui fora, como assim? Eu não vivo isso, né? Então eu acho que as pessoas... Eu acho que a mulher evoluiu muito depois de anos, né? E consegue ter essa liberdade. Eu sinto as mulheres tendo mais liberdade de expressão, de ter essa coragem que você tem, porque você pegar as pessoas antigas, a pessoa viveu 50, 60 anos casada, até morreram juntos. Simplesmente porque a sociedade não permitia, a família não permitia, exatamente. A religião não permitia. Você vê a história de vovó, tipo, porque ele batia, porque era obrigado a ficar, tinha filhos na obrigação, não era porque queria mesmo, era por prazer, era na força. Viveu a vida inteira presa e nunca conseguiu chegar a ser feliz plenamente. Porque, tipo assim, pelas histórias que eu escuto, né? A menina já com 12, 13 anos já estava encaminhada com o marido, então era escolhido o marido para ela. Sim. Então, nossa, era tudo imposto, né? É legal a gente entender que o conceito de felicidade, ele é individual. A sua mãe é feliz do jeito que ela vive, mesmo, isso falando no geral, tá? Mesmo que ela viva um relacionamento abusivo e que seja totalmente diferente do que você viveria. Pra ela tá tudo bem. Pra ela tá feliz e ela precisa viver aquilo. Quando ela descobre ou quando ela sentir que não é aquilo, que ela quer algo mais, aí sim você vai... então vamos lá, vou te apresentar outra coisa. Porque não adianta você tentar impor pro outro o que é felicidade, sendo que é a sua felicidade. Isso é muito importante. É muito importante. E como que as pessoas não respeitam isso? Sim. O respeito, eu tenho um conceito de respeito, mas a gente pode falar sobre isso. E outro detalhe, em outro episódio. Mas pegando o gancho da Lid, sobre essa posição feminina, sobre o nosso despertar como feminina. Isso é interessante. Feminina e feminismo. Sim. Existe uma diferenciação, por isso que eu falei no sentido bom da palavra. O feminismo deveria ser bom em todos os sentidos, tá? Vou ser cancelada de novo. Tava demorando pra falar. O que interfere nisso é quando a gente entra nesse quadro do respeito. Quando as pessoas tentam ser, não é ativista, militantes, né? Quando as mulheres tentam ser militantes para competir com os homens. A gente não pode competir com o homem, né? Eu sou feminista, né? Mas eu milito pelas mulheres, pela liberdade das mulheres, pela autonomia das mulheres. E eu trago a realidade lá da minha cidade, do norte, né? Se eu falo de vou usar minha avó como exemplo, porque eu fiz esse teste. Minha avó, nordestina, sofrida e tarará. Um dia eu fui falar pra ela sobre feminismo, né? Vó, a senhora é independente, a senhora tá aí, de novíssima. Minha avó é mais nova que nós tudo junto. Minha avó é vida louca. Energia sobrando. E aí, minha avó, só que ela é gospel, né? E aí o feminismo, infelizmente, o feminismo, para os leigos, né, é ligado às movimentações, aquelas brigas de mulheres peladas, da exposição do corpo, da masculinidade da mulher, entende? Então como que eu vou... E assim, o feminismo começou, a luta pela posição da mulher, foi na época da minha avó que começou, porque era ela que precisava desse espaço. Lógico que a gente hoje é beneficiada por isso. Mas era minha avó. Hoje é minha avó que vive presa àqueles padrões antigos. Então é ela que precisa entender que tá tudo bem ela querer viajar.
Tá tudo bem ela querer trabalhar, tá tudo bem ela querer usar um batom, entende? Só que quando eu falo de... E aí eu não posso pregar o feminismo falando do feminismo como feminismo. Você tem que usar outras palavras, sim, né? Para poder entregar para essas mulheres o sentido real da liberdade da mulher. Porque ela é uma mulher, ela é um ser humano, nós temos as nossas limitações. Não precisamos dos homens, mas os homens são úteis. A gente precisa e não precisa dos homens, assim como a gente precisa uma da outra também, entende? Só que eu acho que cada um com a sua essência, né? Exatamente. O respeito de reconhecer que eu posso ter um limite a mais e a minha avó tem um limite a menos e que isso não me faz mais que ela, mais mulher que ela, e minha avó tem que sofrer mesmo porque não tá aí presa nessa... Ela tá presa porque ela foi ensinada desse jeito, e a forma como a televisão mostrou o feminismo pra ela foi das mulheres mostrando o corpo, se cortando, querendo ser um homem. E a gente nunca vai ser o homem, entendeu? Sim. E aí, abrindo um gancho da tua fala ali sobre o espaço da mulher, sim, hoje a gente tem um espaço maior, graças a todas as revoluções dos nossos processos e as nossas permissões. A gente se permitiu ir. Só que isso traz pra gente um fardo maior também, né? Com certeza. Hoje existe o benefício e o malefício, né, da liberdade. E aí, se você não sabe utilizar ela com moderação, acaba sendo prejudicial. Amor, eu sou ovelha negra, né? Eu sou rebelde. Moderação é uma palavra que eu acho que limita, entende? Mas assim, eu vou te explicar por quê. Quando a gente põe, tudo tem que ser feito com moderação. A gente limita a pessoa porque a sua moderação pode ser diferente da minha, que é a questão dos nossos limites, entende? Então teria que ser uma moderação personalizada, podemos dizer assim. Tem que ser, porque eu acho nem que é moderação. Agora eu vou mudar minha palavra, eu vou usar equilíbrio. Exato. Eu gosto muito dessa palavra equilíbrio. De cada um. Porque eu acho que o equilíbrio... Que também é personalizado, né? Ele é mais... se encaixa melhor em tudo na sua vida. A gente fala muito na minha realidade, como nutricionista, fala muito da realidade do equilíbrio da alimentação. Mas eu acho que é pra tudo, gente. É na questão da família, na questão das emoções, nas questões interpessoais, as relações interpessoais. Né? Sim, esse nosso progresso, né, os nossos acessos, as nossas multifunções como mulher seria menos pesado se a gente não se culpasse tanto. Isso. E aí entra essa questão do equilíbrio. Você pode ser mulher, você pode ser esposa, você pode ser mãe, você pode ser empreendedora, você pode ser amiga, você pode ser filha, você pode ser tudo isso. Se você não se culpar, né, e fazer isso com excelência, se você entende os seus limites e você tirar a culpa de eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa. Você é a esposa, a filha e a mãe que você tem que ser. Pronto. Você chegou no ponto que eu acho muito interessante aqui, só pra fechar a tua fala. Eu quase tive depressão pós-parto, assim que eu tive a minha filha. Por quê? Porque na minha cabeça eu não conseguia entender que eu iria poder ser tudo isso. Ia ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional. Falei, gente, eu vou surtar. E eu tava já surtando. Porque nessa fase, né, pós-parto, a gente realmente fica meio surtada. Vou fazer uma propaganda. E aí foi quando eu fui fazer terapia. Então fica a dica, gente, façam terapia. A psicóloga que vai falar melhor que eu, porque foi o que me salvou para que eu entendesse que a gente não precisa ser perfeita em tudo, né? Sim, eu vou fazer uma propaganda de um projeto novo que eu estou montando para esse ano, que é justamente para trabalhar isso. Legal. Eu tenho uma empresa aqui em Campo Grande que é uma agência de babá, né? E aí a gente dá todo um suporte para mãe, eu mesmo converso pessoalmente com as mães, enfim. E já era um desejo do meu coração ligar a psicologia com o empreendedorismo, porque antes ficava muito separado um do outro. Sim. E aí, esse ano, eu estou montando um projeto para trabalhar com mulheres mãe. Não vamos falar de maternidade, porque a gente liga a falar com mães, conversar com mães para falar de maternidade. Não vamos falar de maternidade. Separar as coisas bem, né? Vamos falar com as mulheres mães, justamente para trabalhar esse desenvolver,
muitas mulheres se tornam mães e não se veem como mães. Se veem como, meu Deus, alguém que tem que amamentar, isso, troca a fralda e... o que eu faço agora? Um robozinho ali pra dar conta de tudo. E aí é tanto sofrimento que gera esse processo, é prazeroso, é lindo, né? E é imensurável o amor que é construído nessa ligação, essa conexão entre mãe e filho. Só que automaticamente vem o medo, vem a insegurança, vem a solidão, vem a culpa, principalmente. Eu acho, inclusive, que aí no né? Tipo, exato, afastamento de mim mesmo, exatamente, né? Não deixar se perder nesse processo. Sim, teve um episódio que a gente fez aqui, que foi que nós fizemos com a Mi. Ela trabalha na Clínica Cegonha. Cara, quando ela começou a falar, assim, você vê que existem muitas mulheres, assim, que eu acho que é até legal fazer uma linkagem de parceria em relação a isso. Quando você estava comentando desse projeto, eu lembrei dela, eu falei, acho que vai ser legal elas casarem essa ideia. Ela estava comentando que as mulheres, depois do parto mesmo, elas não se sentem mais amadas, porque elas estão doando todo aquele amor para a criança, e geralmente quando está com o esposo, ela não parece que não consegue mais reconhecer. Ela se perde, né? Ela se perde, exatamente. E toda a atenção é pro bebê. As pessoas chegam e esquecem de perguntar, mãe, como você está? Mas sim, você está se até mesmo do bem? marido, né? O Vai marido principalmente. E aí a mulher não se sente mais mulher, né? Eu tenho feito algumas pesquisas e conversado com muitas mães, né, para eu entender um pouco a necessidade delas. O pior de tudo, de todo o contexto, é a competitividade que existe entre as mães. Porque eu faço isso com meu filho, por que você faz isso com seu filho? Entende? E aí eu já tô me sentindo culpada, uma péssima mãe. O filho de fulano fez isso e deu certo, mas com o meu não deu certo. Aí o que eu tô fazendo de errado? Entende? Certeza. Eu demorei um tempo para pensar nesse projeto, porque eu não sou mãe ainda. Ainda não sou mãe. E aí eu ficava, cara, como é que eu vou falar com mães, sendo que eu não sou mãe, né? E aí elas vão usar isso contra mim, com que argumento eu vou usar? Só que, diante das pesquisas que eu fiz, com tudo que eu estou vivendo agora nesse campo, eu entendi que as mães não precisam de outra mãe para falar como é ser mãe. É até melhor que não seja. Sim, porque se eu vou estar falando da minha dor como mãe. Isso. E aí o nome da nossa empresa é Tia. A tia, ela é irmã. Entende? Então o meu lugar nesse porque você momento, vai ver por fora, você não vai estar no... é realmente não levar mais uma dor. Sim. Mas como eu estou de fora, eu tenho a cura. Porque todos assim, bem ruim o exemplo. Mas é como se todas as mães estivessem feridas tentando uma ajudar a outra. Um doente não cuida do outro. E aí doente. Muitas vezes fica cutucando a filha do outro, não consegue curar. E não é você por fora vai incluir algo técnico, algo radical, né? Eu sem, como a emoção. tia, né? Eu como a tia, como a irmã, como um suporte, vou estar ali para acolher essas mães, para dar esse suporte não materno, mas para a mulher mãe, porque quando ela consegue se curar, e aí o nome do projeto é Mulheres Curadas, Filhos Saudáveis. Porque quando essa mãe, ela tá bem com ela tá de boa, ela consegue lidar com todas as adversidades que existem na criação de uma criança, num relacionamento, num casamento, com um filho, enfim, na nova vida que ela vai ter a partir daquele momento. Eu lembro muito do que a minha psicóloga falou na época. Ela falou pra mim assim, Dalene, como é que fala no voo, na hora que estão dando as instruções, né? Primeiro coloque a máscara em você e depois em quem está do seu lado. Então eu acho que isso eu levo muito também pra minha vida. Porque como mãe, muitas vezes a gente quer cuidar do outro, né? E a gente esquece da gente. E se a gente não está bem, como que a gente vai fazer o outro bem? Sim, exatamente. Fazer bem pro outro. Então é bem isso, né? Então esse ano de 2023, para as mulheres que são mães, aguardem. Por falar nisso, Laísa, o nosso horário. Gente, só dá papos longos e reflexivos. Pedir desculpa porque muito assunto ficou pela metade. Não, mas dá pra gente finalizar falando um pouquinho você nasceu empreendedora, você falou, né? Então já vem da sua essência, né? Já vem do exemplo que sua mãe também, né? Sim, sua minha mãe. Super desenrolada. Minha mãe, ela não é empreendedora, não que ela saiba, né? Sim. Mas ela trabalha com muitos projetos.
lá em Macapá, hoje tá aqui. Ela tá liderando, né? Então, eu sempre tive essa visão de mulheres fortes. A minha família, ela era uma família de mulheres, né? O empreendedorismo veio da família do meu pai, porque a família do meu pai todos são comerciantes, empreendedores, né? Meu pai é comerciante. Sim. E como que surgiu, por exemplo, a ideia da tia? Já veio? A tia foi em Palmas. O nome da empresa é Tia. Tia Agência de Babysitter. É uma agência de babysitter, que a gente faz tanto o agenciamento quanto a prestação de serviços de babás. É uma gestão, né? Isso. E aí essas babás, elas recebem acompanhamento, orientação, treinamentos específicos. Aí enquanto a babá tá cuidando do bebê, você tá cuidando da mãe. Isso, esse vai ser o objetivo desse ano. Muito legal. A gente vai dar esse suporte para as mães. Porque eu tenho conversado com muitas mães que é mãe de segunda viagem, que tem aquele peso de, nossa, mas aí como é que eu vou dividir esse amor, né? O primeiro filho, será que ele vai se sentir de lado? E aí é mais culpa ainda para essa mãe, entende? Então esse é o objetivo. Mas a tia, ela nasceu em Palmas, no Tocantins. Vou colocar a culpa em Deus de novo. Na época eu estava na faculdade. E o intuito da tia sempre foi alcançar as mães. Mas eu sei que para alcançar as mães eu preciso dar todo esse acolhimento e preparar os filhos, né? Cuidar das crianças. Então, na época, a estrutura era menor, né, da proposta da tia. Eu proporcionava freelances para as acadêmicas, porque eu via que tinha muita mãe que queria estudar e não podia estudar. Palmas tem uma dinâmica cultural parecida com aqui, porque o povo também lá trabalha, na época era 2012, 2013, não lembro agora. Então, Palmas é um estado, o Tocantins é um estado novo do Brasil, que ainda está nesse processo de desenvolvimento. Já faz tempo isso, tá, gente? Tá demorando para desenvolver, né? Talvez não esteja mais, mas Palmas é maravilhoso, assim, foi o melhor lugar da vida que eu morei, foi Palmas, no Tocantins. E aí eu montei a tia. E a tia o intuito principal era dar uma segunda renda ou uma renda para as mães que queriam estudar ou para as acadêmicas que não conseguiam trabalhar, porque precisava estudar um horário, não tinha 2 turnos, não tinha trabalho nos outros turnos. E aí deu muito certo em Palmas. Então o objetivo dela é dar oportunidade para as mães ou para as... Primeiro, lá em Palmas era esse o objetivo, entendeu? Dar esse suporte, tinha treinamento, tinha todo acompanhamento, tudo, né? E aí eu tive que fechar em Palmas e voltar para Macapá. Minha mãe adoeceu e tal, e aí eu tive que voltar para Macapá. Quando eu cheguei aqui, em Campo Grande, eu sempre sonhei com a tia, sempre tive a paixão pela tia, pelo processo, de como foi construído o logo, de como ela foi construída, assim. O nascimento todo. O nascimento dela é muito bonito. A missão, né, do projeto. Isso. Que legal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a atender, né, no convênio, recebia, sei lá, R$8 por paciente. Uma vergonha, né? Essa história de convênio. Isso é outro momento de chorar. Mas eu atendi muitas mães pelos convênios. E a maior problemática, não é esse o termo correto, mas a maior demanda era: eu não consigo ter a minha vida porque eu não consigo deixar com ninguém pro meu filho. Eu não consigo vir para a terapia porque eu não tenho com quem deixar as crianças. Eu não consigo ir na academia porque eu não tenho com quem deixar as crianças. E aí eu lembrei da tia. Lembrei não, né? Abri a gaveta, tava lá, empoeirado o projeto. Vamos botar, vamos fazer acontecer. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho R$1 no bolso, né? Por onde eu vou começar? E aí, vamos falar de Deus mais uma vez. Deus foi trazendo pessoas, né? Que me apresentaram outras pessoas. Vai conspirando, né? É muito louco. Conexões. Eu sempre falo isso aqui, quando eu trago os parceiros aqui e falo pra Lid que eu acho que essa é a minha maior missão, é conectar pessoas. E a partir do momento que eu cheguei aqui em Campo Grande, foi isso que eu comecei a fazer. Parcerias, network, e como, você vai ligando mãos, como né? isso é necessário e como as pessoas ainda não entenderam que isso é importante, principalmente para quem está no começo. Aqui em Campo Grande eu mudei um pouco, não mudei, porque a gente ainda continua cuidando de mulheres, né, através da agência.
Mas, como a gente estava em pandemia, eu vi o quanto sofrimento era gerado para essas crianças. De não terem a mão de obra é muito difícil, né? A qualificação dessa mão de obra também era difícil. Campo Grande, eu mudo a minha fala hoje, porque na época eu não tinha essa visão mais aberta da situação do país em si. Mas a mão de obra em Campo Grande em si, ela é muito difícil. Só que hoje em dia não é só em Campo Grande, no Brasil inteiro, pela dinâmica de assistencialismo, enfim. Pelo fato da gente estar aqui, a gente sente que realmente sim, então, porque eu já tinha empreendido em outros estados, eu não tive tanta dificuldade com as pessoas quando eu estive aqui. Mas aí eu entendi que era conversando com outros amigos, em todo canto. E aí o objetivo foi: vou qualificar essa mão de obra, vou dar meu sangue para buscar perfis bons que consigam atender essas crianças para dar um suporte tanto emocional quanto no desenvolvimento dessa criança, porque hoje em dia a gente tem muita criança com a hiperatividade, com a ansiedade, porque a fuga delas são as telas. E as telas geram esse tipo de sintoma, entende? Então, quando eu seleciono uma tia, o primeiro ponto que é posto tenha habilidade, seja criativa o suficiente para tirar a tela da criança. Que é uma competição, Você dá esse treinamento essa é a missão, entende? Sim. Uma curiosidade, quem no caso são as tias? São pessoas que trabalham com crianças, cuidadoras? Sim, tem um perfil específico? A gente faz seleções de mulheres, né? A gente tem tias com perfis com babá, né? Todas elas são babás, tá? Todas elas são babás. Algumas são técnicas de enfermagem, enfermeira, pedagogas, outras não têm ensino superior, mas têm experiência com criança, mas a função delas é babá, é de cuidar das crianças, entende? E aí a gente padronizou um treinamento, que esse treinamento tem primeiros socorros, ética profissional, cuidados com recém-nascido, medicalização, a higienização, atividade de estímulo da criatividade dessa criança. Além disso, a gente faz periodicamente supervisão com essas tias para saber qual é a dificuldade delas. Eu já quero uma para minha filha. Já tenho uma tia. Já quero uma para minha filha. Pronto, eu dou suporte para elas de, tá mal, vamos conversar na questão emocional. Se a criança apresenta alguma demanda diferente, que a babá, que a tia não sabe, não consegue, ela tá na fase da introdução alimentar, eu não tenho prática nisso. Vamos lá, a gente vai treinar. A gente tem que fazer uma parceria aqui. Vamos lá, você tá falando com a especialista em nutrição materna e infantil. Vamos conversar. Muito legal. Isso mesmo. Bacana. E aí, parabéns, porque é um projeto bem completo, né? E eu acho que é muito necessário mesmo, mediante essa nossa realidade atual, né? E fora que as mães ficam super seguras, né? Elas sabem do suporte que tá tendo, a pessoa que está ali é capacitada em tudo para lidar com o filho. Porque geralmente a pessoa pega assim, a vizinha ali que tem uma filha mais nova que tá querendo trabalhar, então traz ela para dentro de casa e vamos cuidar da criança, né? E vai dando aquele suportezinho ali de colocar no colo, dar banho, dar de comer e pronto, né? Por isso que a gente não chama as tias de babás, porque elas não são só mães babás, elas são as tias que vão dar o amor, vão interagir, vão dar um suporte a mais pra mãe. Porque querendo ou não, acaba se tornando da família, né? Sim. Eu tive a oportunidade de conversar com uma delas, ela tava até falando, meu Deus, eu tô viajando muito na Disney, então não sei aonde e tal, né? Viajando com a família. E ela falou que depois de anos ela encontrou com um rapaz que ela cuidava, já estava adolescente, enfim. E ela falou, Lídia, o cara me chamou assim, tia, não sei o que, encontrou no mercado e quando era bebezinho, cuidava dele quando era bebezinho. Então a pessoa se torna da família, né? É uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Muito legal. Muito excelente. Legal. Agora, pra gente encerrar nosso papo de quase 2 horas. Recorde, né? Mas quem manda é trazer uma psicóloga, né? A gente vai ter bloco 2, né? Parte 1, parte 2. O que tem de ideias agora para 2023 ou de ideias de futuro? Quais são os planos, tanto na psicologia quanto no a gente vai fazer essa ligação, né, da psicologia, dar esse suporte para a mãe, é novo. A gente tem a ideia de abrir o espaço físico da tia, abrir a casa da tia, que aí fica melhor até para alguns pais, né? O aplicativo
da tia, futuramente. Legal. Se Deus quiser, a gente consegue ainda para esse ano também o aplicativo, que aí fica mais manual e mais prático. Os atendimentos clínicos, esse ano eu estou começando com um projeto de consultoria para alguns empreendedores. Além de psicóloga clínica, né? Eu sou psicóloga clínica, a abordagem é a Gestalt dentro da psicologia. Eu também estudo a psicologia da economia, que trabalha a visão do dinheiro, relacionamento, com a vida, com as finanças. Não sou financista, não sou educadora financeira. Também sou trabalhada com isso. Quem sabe alguém que me dê suporte. Aplicar em si próprio, né? Eu estou buscando alguém. Eu tenho alguém que aplica isso em mim. A educação financeira. Legal. Isso, que me dá a mentoria. Mas o projeto em si empreendedores que estão com dificuldade nos seus negócios ou estão começando agora e aí tem o medo, tem o receio, não sabem por onde fazer. A gente faz uma parte dentro da clínica para entender quais são as suas crenças, né? Não é a minha abordagem, eu vou ser cancelada pela psicologia de novo. Mas a gente trabalha algumas crenças, alguns conceitos pessoais sobre o próprio... Essa necessidade de empreender, de onde vem, o porquê vem, qual é o medo, de onde vem esse medo. Gente, não tem pra onde fugir. Qualquer lugar, qualquer área da sua vida, você precisa trabalhar as emoções. Exatamente. Não tem jeito. E a gente trabalha essas emoções do empreendedor para que ele consiga seguir de uma forma mais segura, porque aí empreender é sempre um desafio e é tiro no escuro, você tem que ir, tá comendo, vai comer do mesmo, gangorra, né? Altos e baixos, você tem que ter um psicológico pra entender essa rotina que a gente tem, né? Porque é muito louca, né? Sim. Por isso trabalhar as emoções comigo, né? A gente vai trabalhar as emoções, vamos criar as suas ideias, o seu projeto, para que você consiga ter uma estabilidade e habilidade suficiente para lidar com as adversidades da vida empreendedora, porque empreender no Brasil é um desafio todos os dias, Com certeza. Eu que o digo, acabou de chegar o boleto aqui que o contador mandou. Já tá aqui, ó, ligado. Cedinho, contador, Lídia, segue boleto. Ai, meu Deus, o coração até acelera. Gente, falando em emoções. Ficamos por aqui, né? Foi muito bom esse bate-papo, né? Nossa. Você viu todos os reviravoltas que a gente deu, gente? Todos os episódios eu fico assim, encantada, gente. Não tem como. Chocada, gente. A gente aprende muito. E o pior é que a gente fica curiosa pra saber mais, né? E a gente não tem tempo pra isso. É bom que fica pra um próximo episódio. Próximo, parte 2, né? Você vai ter que ter uns parte 3, 4, 5, né? Vamos abrir um podcast só pra terminar essa história. Pedir desculpa pro pessoal que a gente deixou muitas respostas em aberto, né? Pela metade. Mas qualquer coisa a gente tá à disposição. Depois a gente faz uma caixinha de pergunta também, né? Pode ir pra live também no Instagram, enfim. A gente tem várias possibilidades de trazer informações e conteúdo, né? Muito obrigada, Laisa, por aceitar o nosso convite. Ela tava super nervosa, sabia? Eu vi. E ela falando não, e o pior é que ela falou assim, me fala o que a gente vai falar, me avisa antes, não sei o quê. Eu não dormi. Ai, meu Deus. É sempre isso que a gente fala pros convidados. Fiquem tranquilos, aqui é um bate-papo. Né? Confia na gente. Fluiu, né? Você gostou? Adorei, eu agradeço pelo convite. Que bom. Espero voltar mais vezes pra gente abrir mais outras perguntas. Com certeza. E eu espero que também não tenha ficado tantas dúvidas com o nosso público, né? E se tiver, a gente tira depois também, né? Comenta ou pode mandar também, né? Como que faz pra te encontrar? Bom, eu tô acessando o perfil da tia, né? Então a gente vai ligar os dois, tanto pro psicólogo quanto pra agência. @tia_babysitter, tá? Sitter ou sister? Sitter. SITTER. Babysitter. Tem telefone? Tia Babysitter. Tem. Não sabe de cabeça. Gente, é muito número. Mas é 9108. Peraí. 9108. Precisa anotar, é 9108. Por favor, gente. 9108-9296. 9108-9296. Tá? Contato da agência. Lá a gente pode conversar, tirar algumas dúvidas para as mamães também
que precisam não só de babá, mas precisam de um suporte, pode entrar em contato que a gente conversa um pouco e a gente não tá cobrando por enquanto. Aproveita, viu? Aproveita, tá sendo uma edição limitada, Sim, viu, gente? edição limitada. E mais uma vez, a gente vai ficando por aqui, né? Sigam também @Vida Fit Store Oficial, para você saber sobre saúde e qualidade de vida, né? Nutricionista. Estamos à disposição. O meu perfil é Idalene Rocha, _Nutri. Aguardo vocês por lá. Gente, um beijo. Qualquer dúvida, estamos aqui. Ai, tem que falar, compartilha. Ah, verdade. É o convidado que faz isso. Ah, sou eu o convidado que faz. gente. Eu sei que foi muito tempo. Que bom que vocês ficaram até aqui, né? Então curtam esse vídeo, comentem, compartilhem. Que vai ter outra Meus história, amigos de né? Macapá, de Meus amigos de Macapá, Macapá, do Amapá, do Brasil não me afora. cancelem. Não me cancelem. Mas obrigado por estarem aqui. A gente fala muito mesmo. Que a gente Sim. é mulher, gente. A gente Faz gosta parte. de falar. E a gente vai encerrar aqui e vai continuar falando. É. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijinho. Encerramos, né?